Boa noite, você que está sintonizando na rádio do chá. Hoje a gente vai falar de chá. Esse podcast não é mais de dormir, ele é para falar de chá, tá bom? Porque eu gosto muito de chá. Eu gosto. Hoje, o episódio de hoje é mate-leão, tá? Não, brincadeira, galera. O episódio de hoje é para dormir mesmo, tá? Ele não é sobre chá, mas eu tô bebendo chá. Então, de certa forma, o chá faz parte desse episódio e de tudo mais. E eu sem querer fiz uma propaganda aqui, né? Nem ganhei, nem tô ganhando pra isso. Mate Leão, faz pra nós aí o Pix, faz o Plox pra nós, tá? Por favor. No episódio de hoje eu tô aqui com alguns temas. Primeiro eu tenho o tema Histórias de Guerra, que foi votado no Instagram. Ganhou o Brasil. Eu escolhi já uma pessoa, um veterano, para fazer um episódio. Mas hoje eu vou gravar um episódio de fanfics. E eu tô esperando algumas recomendações de fanfics. Se você quiser, inclusive, me mandar, você pode mandar. Eu queria ler fanfics históricas. Aqui o WhatsApp tá tocando. Fanfics históricas. E o que acontece? O... Me distraí aqui lendo o WhatsApp. Calma aí, que agora eu tenho que responder o WhatsApp. Tá, respondi aqui, que era uma coisa importante. Eu queria fanfics históricas, com personagens, figuras de história. Pessoa fanfic. Aristóteles e Platão. Sócrates e Platão. Platão pode fazer um crossover de personagens históricos que não são do mesmo tempo. Platão e Kant. É um. Entendeu? Poderia ser também. Criatividade ao limite. E aí, tenho fontes confiáveis e fidedignas que ficaram de me fazer uma indicação desse tipo de literatura do mais alto nível. E como eu, eu não estou com essas indicações e eu estou com pouco tempo de agora, que eu tenho uns minutinhos só para gravar esse podcast. Tem que voltar a fazer um negócio aqui importante do trabalho, né? Sempre. Então, eu peguei aqui primeira fanfic que eu abri aqui, Lula e Bolsonaro. Primeira. Coloquei aqui. Nunca li. E abri o chat GPT. Eu vou colocar aqui. Olá, chat. Olá, como posso ajudar você hoje? Eu quero, gostaria, eu gostaria de. Gostaria que você me escrevesse uma fanfic com aproximadamente 30 linhas, que é uma redação do Enem, isso aqui, tá bom? No máximo 30 linhas. Uma fanfic romântica. Vou colocar aqui. Romântica. Aproximadamente fanfic romântica entre Platão e Aristóteles com aproximadamente 30 linhas. Escrever assim. Tá, ele tá escrevendo aqui. Enquanto ele escreve, vamos ler a do Lula. Peguei aqui uma fanfic. Foi o mais simples que apareceu aqui. História. Vermelho é a cor mais apaixonante. Que aqui já tem uma sacada. Que é uma brincadeira com aquele livro. Aquele quadrinho que também virou um filme.
que abalou vários corações. Azul é a cor mais quente. Nunca vi esse filme, fala que é uma putaria. Inclusive tem as críticas ao autor ali, das atrizes ao diretor. Não sei se é verdade. Mas tem o livro também. Na verdade é uma graphic novel, um quadrinho. Como pessoas normais chamam, né? Graphic novel você vai falar isso lá nos States. Quando você estiver lá, nos Estados Unidos. Está no Brasil que é quadrinho. Turma da Mônica, tá bom? Pra você. Que nunca li também. Mas é isso. Então já começou aqui, ó. Referências culturais. A gente já percebe que vai ser de alto nível. Vermelho é a cor mais apaixonante. Capítulo único. Eu escolhi um negócio que é curto. No- Escrito por Trevo Underline Cobre. Notas do autor. Olá! Essa história faz parte de um desafio e esse é o tema 28, uma paródia política. Eu espero que vocês gostem e se divirtam lendo, lembrando que é tudo meme, galera. Capítulo 1, capítulo único. Olhando pela janela de seu gabinete, Jair pensava sobre os acontecimentos dos últimos anos. Mas ainda, especificamente sobre as últimas semanas. Lula finalmente estava livre, mas ao contrário do que sempre imaginou, não estavam juntos. Pelo contrário, haviam descoberto a pior traição de sua vida. Lula havia seduzido seu filho e agora eles estavam noivos. Sua paixão por Lula era intensa, arrebatadora, algo que o fazia perder completamente o juízo e a sanidade. O ex-presidente literalmente o deixava mais louco, cego e irracional do que ele já era. Despertava um espírito animal e selvagem em Bolsonaro, algo que só poderia ser comparado a um jacaré ou a um galo de briga. Tudo começou há muito tempo, com amor platônico e juvenil. Achou que tivesse chances com o petista, mas não. Lula era um verdadeiro comunista socialista. Seu coração nunca seria de uma só pessoa, nunca seria propriedade privada de Bolsonaro. Ou era o que achava até confrontar seu filho após encontrá-lo trocando mensagens quentes com Lula. Lembrava-se perfeitamente do filho dizendo: Pai, nós nos amamos e eu vou vestir vermelho por ele. Aquilo chocou profundamente Jair. O político com histórico de atleta e lembrou de todas as vezes que vestiu vermelho na solidão de seu quarto, admirando no espelho a lingerie que nunca teria coragem de mostrar para alguém além de Lula. Algo provocante e safado, quente como o inferno que Bolsonaro instaurou no Brasil. Petista safado, ameaça comunista, foram as palavras que saíram de sua boca no momento de raiva. Seu filho não parecia entender, mas para Jair estava tudo tão claro. É óbvio que Lula só se contentaria com um harém de Bolsonaros, mas não podia compartilhar seu homem, seu velho barbudo, com ninguém. Lulinha era seu e apenas seu. Fora da minha casa! Volte para o seu muquifo comunista! Eu duvido que Lula irá esperá-lo de braços abertos. Ele irá. Pai, nós nos amamos. O senhor precisa entender. O rosto de Bolsonaro parecia em chamas. Ele podia entender. Podia entender que Lula estava usando seu filho para atingi-lo. Não poderia ser nada mais além disso. Mesmo sabendo disso, mesmo sabendo do grande vilão petista, ainda o desejava e não podia vê-lo com qualquer outra pessoa, ainda mais sobre seu teto. Enquanto tiver um romance com esse populista, marxista esquerdopata, não sou seu pai, disse furioso e se recolheu em seu quarto, chorando ao som de Gatinha Comunista, uma música que representava tão bem o que sentia naquela longa história de amor e ódio com Lula. O tempo se passou e a única forma de manter Lula para si parecia ser a mais radical.
O ex-presidente não poderia amar ninguém no silêncio de sua cela. Jair Jair apenas não esperava que, mesmo com medidas tão extremas, fosse ver seu próprio filho liderando um protesto na frente da prisão onde Lula estava. Mas o estopim foi o beijo entre as grades que deram. E o casamento, agora que haviam conseguido libertar seu velho barbudo e marxista, parecia tão próximo que não restava mais dúvidas para Bolsonaro. Ele faria o que fosse preciso. O dia do casamento havia chegado. A igreja vibrava em vermelho e o símbolo do PT estava espalhado por toda parte. A marcha nupcial tocava um jingle sobre a reeleição de Lula. E andando até o altar, o filho de Bolsonaro usava um terno decotado e vermelho. Tudo estava perfeito, como haviam imaginado. Na hora de troca dos votos, Lula afagou o rosto de seu amado Bolsonaro Júnior. Vamos ser felizes juntos, meu rebelde comunista. Vamos sim, meu presidente, meu ladrãozinho de corações. Prestes a dizer o sim, que os tornaria um casal perante o Planalto, um tiro alto soou pela igreja. Bolsonaro havia conseguido passar pelos seguranças e agora apontava a arma para os noivos. O filho de Bolsonaro não podia acreditar. Seu pai havia perdido a cabeça completamente. Essa igreja parece o inferno pintado de vermelho! Berrou, olhando para Lula com raiva. Bolsonaro, espere! Outro tiro para o alto foi dado. Pai, o que o senhor está fazendo? O filho de Bolsonaro perguntou assustado. Alguns dos convidados corriam para fora da igreja. Pai! Esse casamento não pode acontecer. Eu não vou deixar! Apontou a arma para o mais novo. Se o Lula não pode ser meu, então não será de ninguém. O padre arfou surpreso. Lula também não podia acreditar nos rumos que sua história com Jair Bolsonaro. Seu ex-amante parecia obstinado a acabar com as suas chances de ser feliz, mas ele não podia deixar isso acontecer. Amava seu bozozinho. Deixe o garoto em paz, Jair. O velho se colocou na frente do seu amado, não se importando em ficar na mira do presidente tradicional. Você não quer acabar assim. Eu sou capitão, tenho histórico de militar. Brandou, demonstrando que havia perdido completamente a sanidade, e apertou o gatilho. Nenhum deles esperava que o tiro fosse pegar de raspão. E enquanto o Bolsonaro filho acudia o noivo, um dos convidados passou uma rasteira em Jair, imobilizando-o no chão. Naquele dia, Lula perdeu mais um dedo. E depois de se casar com o filho de seu ex-amante, instaurou um regime socialista no Brasil. Fim. É uma história simples, né? Mas eu acho que dentro aí de uma história simples, que cabe numa página de redação do Enem, ficou muito bom, muito criativo, né? Tem várias referências. Acho que algumas coisas poderiam ser melhor escritas ali, que você, às vezes você se perde na referência de quem tá falando o que e tal. Mas vou dar uma nota aí boa, 13, tá? Nota 13. De quanto? Não sei. 13 de 22, tá? Nota 13 de 22. E eu pedi aqui pro chat GPT escrever mais uma fanfic, que ficou bem pequena, né? Tô decepcionado. Mas vou ler. Pedi pra escrever aqui, ó o que eu escrevi. Fanfic romântica entre Platão e Aristóteles. Mas também pedi em 30 linhas, né? Poderia ser mais linhas. Aí o chat GPT respondeu, claro, aqui está sua fanfic. Vamos ler, fanfic agora. Opa. No calor escaldante de Atenas, onde as mentes floresciam como as oliveiras nos campos, dois filósofos caminhavam pelas ruas estreitas e poeirentas. Platão, com sua expressão pensativa e olhos profundos, era o mestre da academia, enquanto Aristóteles, jovem e vibrante, era seu discípulo mais brilhante. Em uma tarde ensolarada, enquanto debatiam sobre as formas ideais e a natureza da realidade, algo mais profundo começou a florescer entre eles. Um olhar trocado, um toque acidental das mãos.
e uma conexão além das palavras foi forjada. Enquanto o sol se punha no horizonte, eles se retiraram para os jardins da academia, onde as sombras dançavam entre as estátuas de mármore. Sob a luz suave das estrelas, Platão e Aristóteles se entregaram a conversas íntimas, compartilhando seus pensamentos mais profundos e desejos mais secretos. Entre os sussurros dos ventos noturnos, eles descobriram um amor que transcendia as barreiras do tempo e da razão. Platão via em Aristóteles não apenas um discípulo talentoso, mas também um companheiro de alma, alguém que desafiava e complementava suas próprias ideias. E assim nasceu um romance proibido sobre o teto da academia. Um amor que desafiava as convenções da sociedade e as próprias doutrinas que professavam. Mas em seus braços, eles encontraram uma paz que nunca haviam conhecido antes, uma união de mentes e corações que transcendia as diferenças filosóficas. Porém, como todas as coisas belas, seu amor enfrentou desafios. A sombra da política e da inveja pairava sobre eles, ameaçando separá-los. Mas eles se recusaram a ceder, encontrando força um no outro para enfrentar os obstáculos que a vida colocava em seu caminho. E assim, Platão e Aristóteles continuaram sua jornada juntos, explorando os mistérios do universo e os segredos do amor. Sob o brilho das estrelas, eles escreveram sua própria história, uma história de paixão, filosofia e um amor que resistiu ao teste do tempo. Acabou o episódio, né, galera? Isso aqui ficou bom. O ChatGPT escreveu bem. Achei interessante esse recurso de fazer uma fanfic no ChatGPT. Claro que ficou simples, não teve muitos detalhes, não tem diálogo, é só ali uma descrição, mas ficou interessante, né? Eu acho que se eu não tivesse colocado aqui um limite de linhas, né, poderia ter sido mais interessante. Mas é isso, esse é o episódio de hoje. Eu falei que hoje estava com o tempo contado, então vai ser um episódio mais curtinho, bom pra você aí que gosta de episódio curto. Tchau, tchau.